Olá, o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI. A gente vem nesse ciclo de conversas, de reflexão sobre este encontro que Jesus tem com algumas pessoas na Palavra de Deus. E hoje, de uma maneira muito especial, a gente vai ver mais um desses encontros. O encontro de hoje é entre Jesus e uma pessoa, um homem que estava possuído pelo demônio. Aliás, esta era uma realidade muito comum no tempo de Jesus. Não que todas as pessoas que estivessem passando por algum problema psicológico tivessem essa questão do demônio como uma possessão, mas era uma realidade muito comum. Uma das coisas importantes deste encontro é que Jesus, quando ele chega até essa pessoa, apresenta-se até essa pessoa, ela já se identifica dizendo quem era. E nesse exato momento Jesus percebe de fato que alguma coisa não estava bem. E este encontro com esta pessoa que tinha este espírito do mal, ou chamado o endemoniado ou o possuído, de fato precisava de uma libertação pessoal. Veja que interessante isso. Jesus, em todos os momentos, em todos os encontros, ele sempre apresenta à pessoa uma nova realidade em relação àquela que a pessoa está vivendo, obviamente. Agora, uma das coisas que marca neste encontro é a resistência que a pessoa tem em relação a Jesus. Primeiro ela procura Jesus, se apresenta a ele dizendo que era o demônio, digamos, até mesmo antes de Jesus perguntar quem era ela, mas ao mesmo tempo uma resistência em receber essa graça de Jesus ou essa possibilidade de ter a graça de Jesus para que ela pudesse voltar ao que era. E aí entra uma das questões importantes deste encontro de Jesus com ela pelo seguinte: todas as vezes que naquele tempo as pessoas tinham alguma doença grave ou em particular, algo que não se podia compreender ou explicar, dizia-se que era uma possessão, algo que normalmente não se tinham como dizer ou controle sobre aquilo, então normalmente, ora, isso está relacionado a uma possessão, a um espírito imundo e assim por diante. Talvez nem fosse essa a realidade daquele rapaz, daquele homem, mas ao mesmo tempo a sociedade assumiu isso para ele. O que acontecia nesses casos? A pessoa ela era obrigada a se retirar do convívio da sociedade porque ela era um perigo para as pessoas. E ao se retirar, a própria pessoa assumia para si aquela doença, mesmo que não tivesse. E aí uma das coisas importantes que o texto narra muito bem, você pode verificar lá, é de que essa pessoa, além de assumir esse erro, estava possuída pelo demônio, ela também se autoflagelava porque não admitia em si essa realidade. Estou doente, tento livrar ela mesma, tentando se livrar daquele mal, mas não conseguia. E aí entra o aspecto para mim mais interessante, que Jesus diz assim: olha, saia desse espírito imundo. Veja que interessante isso. Jesus não diz em nenhum momento que o demônio era aquele homem. Em momento algum. Jesus não diz assim: olha, você é o culpado por isso. Se existe essa realidade, a culpa é sua. Mas Jesus se dirige não ao homem, mesmo falando com ele. Jesus se dirige ao demônio e pede que ele se retire daquele homem, o que de fato acontece. E aí para mim vem um dado muito novo. Se você for verificar toda a citação bíblica que aparece no seu vídeo, dê uma olhadinha que lá no finalzinho, esse mesmo homem que Jesus cura, tira dele o demônio, que era uma legião na verdade, eram vários, este homem pede a Jesus o seguimento. Olha, eu quero te seguir, eu quero ir com o Senhor. E qual foi a resposta de Jesus para esse homem? Não, você não vai me seguir. Você vai voltar para junto dos seus e lá junto dos seus você também vai evangelizar. Veja que bonito isso. A preocupação com Jesus, em primeiro lugar, era com a pessoa, não com o espírito mau. Porque sobre o espírito mau Jesus tinha poder, obviamente. Mas a preocupação dele era com a pessoa. E além de se preocupar com aquela pessoa, com a sua cura física e espiritual e emocional, a preocupação de Jesus era de que esta pessoa também não o seguisse, mas fosse mostrar às pessoas da sua comunidade, do seu povoado, quanto era grande a graça que ele havia recebido. E esse homem, de certa maneira, fica desapontado, não com Jesus, mas com a possibilidade de não poder segui-lo. E eu acho que isso deve nos ajudar a entender muitas coisas na nossa vida comum hoje. É necessário que a gente também
perceba que às vezes nós não conseguimos fazer esse seguimento correto de Jesus, ou como pelo menos o próprio Cristo espera de nós. Não temos às vezes essa capacidade, mas isso não nos impede de sermos evangelizadores. Isso é fundamental que a gente aprenda. Aliás, é fundamental que você aprenda, que eu aprenda isso. Podemos não seguir Jesus como nós gostaríamos ou como Ele gostaria que nós o seguíssemos, mas nós podemos, onde estivermos, realizar a mesma graça que Ele realizou com as pessoas, que Ele realizou e realiza, claro, todos os dias da nossa vida. Por isso, pense nisso. Você também pode ser um seguidor de Jesus no seu dia a dia, aí no seu cotidiano, no seu trabalho com a sua família. Fique agora então com uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.